Nós vamos fazer contato com o consultor sindical, sociólogo, assessor do Fórum das Centrais Sindicais e ex-diretor técnico do Diese, Clemente Ganslúcio. Bom dia, Clemente. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Prazer estar com vocês novamente. Prazer é nosso sempre em recebê-lo aqui, Clemente. A Espanha celebrou no início do ano ali um acordo social considerado histórico, né? Fruto de 9 meses de negociação tripartite, também denominado de diálogo ou concertação social. E nesse acordo foi revertida em parte a chamada reforma trabalhista promovida no país em 2012, que foi uma reforma liberalizante, né? Que acabou resultando em precarização do mercado de trabalho. Clemente, essa reversão daquilo que foi feito lá atrás já começa a dar frutos na Espanha? Exato, Glauco. A Espanha não só fez essa reforma ampla em 2012, mas desde 1980, sucessivas iniciativas consolidaram mais de 52 reformas, as mais extensas. Essa de 2012 é uma reforma importante, 1994 também é uma grande reforma trabalhista, todas elas desvalorizando a negociação, enfraquecendo o sindicato e principalmente criando inúmeras formas de contrato, de vínculos laborais precários, contratos de curtíssima duração. Cerca de 1/3 dos contratos de curtíssima duração, de curta duração, tinham menos de um mês de duração, quase 15%, com duração de uma semana. Portanto, contratos muito curtos, muito breves, com muita insegurança na renda. Isso tudo teve graves consequências para a economia espanhola. O ano passado, as centrais sindicais, as comissões obreiras e a UGT, além das representações patronais das confederações nacionais do setor patronal e o governo da Espanha, conduziram um processo de negociação para reorganizar o sistema de relações de trabalho, o direito do trabalho na Espanha, revertendo uma parte daquelas medidas tomadas, especialmente reversões que procuram promover mudanças contínuas daqui para frente na economia espanhola. E uma dessas mudanças foi justamente eliminar todas as autorizações para contratos extremamente precários, transformando esses contratos em contratos muito dirigidos para situações muito específicas, e nesses casos, quando o contrato é pertinente, também um custo maior para a aplicação desse contrato, portanto, desincentivando contratos de curta duração e estabelecendo principalmente que o que deve predominar na economia espanhola são os contratos de prazo indeterminado, portanto, aqueles contratos que não têm prazo de validade, eles são permanentes enquanto houver interesse da empresa e do trabalhador em manter aquela relação laboral. E os resultados já começam a aparecer nesse ano, em 2022, e essa legislação ela entra em vigor nos primeiros dias do ano 2022, é aprovado pelo Congresso Nacional da Espanha no início de fevereiro, e ela já começa a apresentar resultados, porque já há uma sinalização muito clara nas estatísticas que o que vem predominando na geração de postos de trabalho na economia espanhola são justamente os contratos de prazo indeterminado, portanto, os contratos sem prazo de duração, portanto, para uma relação mais longa e mais estável, e vem diminuindo sensivelmente os contratos de curtíssima duração. Já há, portanto, uma prevalência daqueles contratos que são de melhor qualidade, portanto, contratos que dão maior segurança, melhores salários, e inclusive isso já vem se repercutindo também na Previdência Social. A Espanha passa a ter já esse ano resultados positivos do ponto de vista do incremento da receita da Previdência Social, gerando inclusive superávit na conta entre as despesas da receita da Previdência Social e a receita da Previdência Social. Portanto, já há resultados muito claros do ponto de vista da dinâmica econômica, da dinâmica no mundo do trabalho, na Previdência Social, e muito provavelmente isso terá efeito positivo sobre a economia, porque trabalhadores melhor ocupados, com melhor renda, terão melhor capacidade de consumo, aumenta a massa salarial na economia, melhora a segurança desses trabalhadores no longo prazo, e isso deve ter efeito positivo sobre a demanda, ou seja, um melhor poder de consumo deve aumentar a capacidade
de consumo de toda a economia na Espanha, e isso aumenta a capacidade também das empresas em produzir, portanto, elas podem se planejar para produzir para uma demanda que também tende a crescer, porque bons empregos e bons salários geram provavelmente uma dinâmica virtuosa na economia do ponto de vista do crescimento. Então, os resultados, Glauco, já aparecem, são resultados bastante positivos, favoráveis, resultados que vêm ao encontro daquilo que a gente defende aqui também no Brasil. Nós precisamos urgentemente reverter essa trágica estratégia econômica de precarização, de desmonte da nossa indústria, de fragmentação da nossa estrutura produtiva, para algo semelhante que a Espanha vem fazendo do ponto de vista da organização econômica do setor produtivo e também do mundo do trabalho. Agora, o fundamento desse acordo que determinou a reversão de parte, né, ou de uma boa parte, na verdade, desses retrocessos que foram impostos ali no passado, né, não só em 2012, como você ressaltou, Clemente, em outras mudanças também que foram feitas ao longo do tempo, ele se assenta na ideia de que os diálogos, acordos sociais devem buscar regras e políticas públicas que sejam mais justas para todos, né? A gente sabe que no Brasil as condições são distintas, mas a gente já teve, por exemplo, espaço de diálogo como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. No caso, o Brasil vai ter que retomar esses espaços, né, aprofundar a participação, mas também ter uma participação maior do próprio governo como indutor dessa discussão, já que aqui no Brasil justamente o contexto é distinto do da Espanha, Clemente? Bom, Glauco, esse é um aspecto muito importante. Primeiro, porque diferente de todas as legislações feitas, essas 52 reformas regressivas na Espanha foram feitas sem nenhuma participação do movimento sindical e agora, pela primeira vez, para construir uma reorganização daquele sistema, houve um processo longo, 9 meses de negociação, chamado diálogo social, entre governo, empresários e trabalhadores. Essa iniciativa é fundamentalmente tomada pelo governo. Se o governo não toma essa iniciativa, dificilmente você tem condições de implementar um tipo de acordo tão amplo como esse feito na Espanha. E esse acordo, inclusive, repriorizou, do ponto de vista da estratégia das relações de trabalho na Espanha, a valorização do sindicato. Portanto, essa reforma recoloca o sindicato como um importante jogador nas relações econômicas, nas relações de trabalho, valorizou a negociação coletiva, deu prevalência à negociação coletiva e empoderou, portanto, os empresários e os trabalhadores para firmarem acordos que têm validade geral na economia espanhola. E isso tudo resulta, portanto, em um novo arranjo político na economia espanhola para reorganizar o sistema produtivo e, inclusive, negociar as condições gerais de trabalho. Feita pelo diálogo social e valorizando a negociação como instrumento de diálogo, a Espanha dá um passo importante numa modernização virtuosa para o mundo do trabalho. O Brasil, como a Espanha, também está desafiado, porque aqui também foram feitas reformas regressivas, a de 2017, a mais extensa, há muita coisa a ser mudada nessa base da reforma de 2017, há um mundo do trabalho, quase metade da força de trabalho sem proteção social, laboral e previdenciária no Brasil. Portanto, há muita coisa a ser feita. Nós acreditamos que isso deve ser feito por meio do diálogo social entre o governo, os empresários e a representação dos trabalhadores, valorizar a negociação, valorizar os sindicatos e promover uma dinâmica econômica que gere emprego de qualidade e crescimento dos salários é o nosso desafio. Nós acreditamos que fazer isso por meio do diálogo fortalece a democracia no país, cria melhores condições de termos regras ajustadas à nossa realidade em cada contexto setorial, em cada contexto regional. Portanto, é importante apostar no diálogo e é importante que tenhamos um governo que aposte nesse fundamento, recupere e recoloque exemplos como esse do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, de outros conselhos, as conferências temáticas, as conferências que formularam políticas públicas, os conselhos e as comissões que tratam das políticas públicas com participação
da sociedade, com interação entre as diferentes forças sociais, interação com o governo, com o Congresso, com todos aqueles que têm a atribuição de tratar de determinadas políticas públicas. É muito importante que nós sejamos capazes de retomar esse tipo de fundamento, porque é o fundamento que dá a capacidade de tratarmos as nossas diferenças, dos conflitos e resolvermos isso a partir da negociação e do diálogo e não da exposição das armas, da força bruta ou da ignorância que muitas vezes prevalece na formulação das políticas e nas decisões do próprio governo atual. E dentro desses pontos da discussão da legislação trabalhista, Clemente, tem um aspecto interessante da campanha salarial dos bancários deste ano, que é a redução da jornada para 4 dias, né, com preservação do salário. E a gente sabe também que a redução da jornada, de uma forma geral, faz parte do histórico mesmo de luta dos sindicatos e das centrais sindicais no Brasil. Inclusive também está incluído ali esse ponto, não um ponto específico de 4 dias, mas da redução da jornada ali na proposta que as centrais fecharam e que foi apresentada aos presidenciáveis. É um momento da gente discutir, até não só por conta da preservação da saúde mental, do bem-estar do trabalhador, mas também da possibilidade de que isso possa criar empregos no momento de índices tão elevados de desemprego no Brasil. Chegou a hora da gente colocar a questão da redução da jornada num ponto central dessa agenda, Clemente? Bom, Glauco, a redução da jornada de trabalho, como você bem registrou, é algo que está presente na história do movimento sindical, ou seja, de forma permanente, a redução da jornada de trabalho é um instrumento, é um meio pelo qual nós distribuímos o ganho de produtividade da economia, ou seja, a nossa capacidade de produção aumenta e essa capacidade de produção pode propiciar que as pessoas trabalhem menos na medida em que todos têm uma produtividade maior. Esse é o princípio geral e nós temos que olhar para cada contexto específico e o contexto atual do Brasil não é um contexto fácil de ser trabalhado. É preciso que nós tenhamos simultaneamente uma reorganização da estratégia do nosso desenvolvimento econômico e, portanto, uma economia que volte a crescer de maneira sustentável, crescimento fortemente estruturado a partir do investimento público e do incremento da produtividade, e nesse contexto termos também uma estratégia de redução, não só de criação de bons empregos, também de crescimento dos salários e também de reorganização da jornada de trabalho. E é também importante considerar que a redução da jornada de trabalho nesse contexto de crescimento econômico é um instrumento importante para enfrentar, inclusive, o desemprego, ou seja, na medida em que nós temos tecnologia capaz de gerar um incremento de produtividade, nós podemos também usar no crescimento e com a tecnologia a redução da jornada de trabalho para trazermos todos para que tenham uma ocupação, tenham um emprego e tenham renda. E se fizermos isso, Glauco, é sempre importante observar que deslocar o tempo do trabalho reduzindo a jornada significa tornar as pessoas capazes de ter um tempo disponível para outras atividades da vida, outras atividades que, no geral, criarão elementos e vetores que vão puxar setores da economia a partir do tempo disponível das pessoas. Se elas têm maior tempo para o lazer, para o esporte, para a cultura, para a convivência, tudo isso gera demanda por outros serviços que animam a economia, portanto, o maior tempo disponível também gera demanda na economia e gera efeito positivo sobre a dinâmica econômica. E, de outro lado, gera bem-estar e qualidade de vida, o que é fundamental, porque as experiências mostram que a redução da jornada de trabalho vem acompanhada pelo incremento da produtividade, ou seja, as pessoas trabalham menos e acabam produzindo mais, justamente porque elas se sentem melhor, não ficam doentes, estão melhor preparadas, emocionalmente mais equilibradas, menos estresse, menos pressão, menos ansiedade, tudo aquilo que vem caracterizando o mundo laboral de hoje e, portanto, a redução da jornada de trabalho tem inúmeros efeitos virtuosos sobre a dinâmica econômica, a dinâmica social e a qualidade de vida das pessoas. Portanto, é sim pertinente, como os bancários e o movimento sindical vem colocando, as centrais colocaram na pauta da classe trabalhadora, a perspectiva de termos um projeto de desenvolvimento econômico que inclua a redução da jornada de trabalho como uma estratégia pertinente
para gerar dinâmica virtuosa na economia, bem-estar e qualidade de vida para os trabalhadores e trabalhadoras. Clemente, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Volte mais vezes, a casa é sua. Sempre que vocês me convidarem, estarei por aí. Com vocês, é sempre um prazer estar com vocês. Mais uma vez, parabéns pelo excelente trabalho que vocês fazem. Prazer é nosso. Abraço, Clemente. Abraço. Conversamos aqui com consultor sindical, sociólogo, assessor do Fórum das Centrais Sindicais, ex-diretor técnico do Diese, Clemente Ganslúcio. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.